você tratar autistas como seres humanos, pelo menos uma vez na sua vida, você vai perceber que autistas são mais do que um amontoado de traços, são muito mais do que o próprio diagnóstico ou diagnósticos. Eu tenho para mim que a personalidade molda o traço. Por isso, você tem inúmeras variáveis, por haver inúmeras pessoas. Existem 8 bilhões, então é contável. O que eu quero dizer é, por ter uma variedade grande de pessoas, existe uma variedade grande de personalidades que compartilham os traços, mas a personalidade, ela dita, né? Porém, esses traços serem tão salientes, no sentido que eles são mais perceptíveis em pessoas nessa condição, é explicado pelo funcionamento cerebral ser único, ser atípico, ser divergente, neurodivergente. Quando você aprende um pouquinho mais sobre autismo, né? Você pensa, esse traço tem relação com o autismo, né? Mas quando você adentra mais nessa perspectiva autista, no entendimento desse tipo de cérebro, e mais ainda, nessa pessoa, você vê alguns outros traços que não estão tão na superfície, né? Devia ter usado superfície ao invés de saliente. Aqui vão alguns traços que são menos perceptíveis no autismo. Neologismo. Já ouviu falar de neologismos e autistas? Neologismo é a criação de uma palavra ou de uma expressão, ou a atribuição de um novo sentido a uma palavra ou um termo que já existe. Que às vezes pode ser até um som, a junção de duas palavras, a junção de duas expressões, de dois sons. Mas para o autista o neologismo pode ser um tipo de suporte que você encontra uma palavra, um jeito, uma expressão de dizer o que você não consegue explicar tão bem com as palavras que já existem ou com as palavras que você conhece. Então existe esse costume de inventar palavras ou expressões para descrever coisas, características, fatos da vida. Algo normalmente relacionado a uma pessoa ou a uma realidade, mas também pode ser usado para coisa que você não consegue descrever de outra forma. O neologismo não é exclusivo de autistas, né? Acredito eu. Mas existe essa certa tendência de procurar outras formas, dentro da comunicação, procurar outras formas de descrever e de se comunicar, né? As pessoas podem pensar, você usa essas palavras porque você é inteligente, ou dependendo da palavra que você use para substituir essa outra, é o contrário, né? Que você não é tão inteligente. Quando não é exatamente sobre inteligência. É sobre a forma como você se comunica. A forma que você encontra para se comunicar. Por conta do seu cérebro atípico te direcionar a ter um déficit de comunicação. Déficits de interação, de comunicação. Porque quem diria que uma pessoa que tem dificuldades de comunicação tem déficit de comunicação? Não é mesmo? Nas redes sociais tem muito flopar, cestar, chipar. Os que eu faço, e eu não faço de hoje, né? Faz tempo que eu faço. Eles talvez digam muito sobre mim. Quando eu quero dizer que algo está em outra prateleira de importância, eu não simplesmente falo, olhem para aquilo é muito bom. Eu pura e simplesmente eu falo que algo é hercúleo, plurilátero e adverbial. Então, no caso, você pode até não fazer neologismos, ou não perceber que faz, mas o ato de modificar coisas que estão tradicionalmente sendo feitas de um jeito neurotípico, e você modifica essa coisa para que ela seja, de certa forma, menos neurotípica e atenda à sua necessidade de comunicação, você fez uma espécie de neologismo. Só que você não dá esse nome. É curioso que eu não costumo rir com facilidade. O riso em grupo é um dos meus maskings, das minhas máscaras. Eu mascaro para não ser indelicado. Eu me deixo aberto à possibilidade do riso. Normalmente depois de uma interação que eu vou perceber se foi forçado ou se não foi forçado, né? Uma coisa que me deixa um pouquinho desregulado é quando a pessoa começa a rir. Quando duas pessoas, né? Você está falando com duas pessoas. As duas pessoas começam a rir de uma coisa específica que só elas sabem do que é. Aí um riso leva para o outro e elas vão continuando o assunto que você desconhece. Não te falam o que é. Tudo bem que provavelmente também não riria porque eu fico rindo de coisas muito específicas. Não é tanto pelo riso. Se for uma coisa longa e a pessoa ficar parando para rir toda hora, lembrando que o TDAH também bate a porta, né? Aí complica. Porque não chega ao final. Então, se a história for longa e você ficar rindo durante ela, a chance de eu me perder é de 90%. Os outros 10% sou eu me agarrando a você, me agarrando à nossa parceria, me agarrando à sua pessoa. Porque seria fácil eu me soltar. Então, se ajude também, melhore.
tá bom? Então, em um grupo de conversas, eu não costumo rir, dar gargalhadas. E quando eu acho engraçado, o riso é como se fosse interno. É um riso pra mim mesmo. Então, não é nem uma piada interna, porque não é compartilhada com outras pessoas. Não é né? Não é nem uma piada interna, é uma piada subterrânea, subreptiliana. E depois eu compartilho, não para a pessoa rir no momento em que eu estou sorvendo, que eu estou degustando a piada, mas sim depois na casa dela. E coisas que eu acho engraçado mesmo são mais específicas ainda. É estranho? Talvez. Acontece com você também? Ou é só comigo? Seria mais estranho ainda se fosse só comigo, né? Autistas podem ter dificuldades para mudar de uma tarefa para outra. Então, quando você está fazendo uma coisa e uma pessoa pede para que você faça uma coisa diferente, você pode ter uma irritação, uma agitação, uma desregulação quando você troca abruptamente de tarefa. Então, se for uma pessoa que você tem uma certa proximidade e ou que entenda que você tem uma condição, vocês podem trabalhar para que seja te dado um certo tempo para que você mude de tarefa e que você consiga fazer bem a tarefa seguinte, que seja 30 segundos, 2 minutos, 1 minuto, para que não seja tão abrupta essa mudança. Porque se você for fazê-la e você estiver desregulado, não vai ser bom para você nem para a pessoa que te pediu, né? Então essa compreensão é importante e se você conseguir, tanto melhor. Conversas em grupo. Quem inventou? As conversas em grupo podem te deixar meio que solitário, alienado no cantinho da mesa. É deixado no meio do trilho do trem, abandonado, com seus amigos conversando. Sendo que o trem partiu. As pessoas não concluindo as suas questões, não concluindo o assunto, passando para outro, atropelando os assuntos. Acaba virando uma torre de Babel na sua cabeça, esse amontoado de pessoas conversando. Você se perde. Às vezes, horas, dias depois, você para e pensa: ah, eu podia ter falado isso, podia ter falado aquilo. Claro que isso acontece também com neurotípicos. Então, tem um delay. Quando uma pessoa está no terceiro assunto, você ainda está compreendendo o primeiro. A vida inteira eu pensei: ah, aquela pessoa, olha como ela consegue se comunicar. A pessoa está mudando de assunto a cada 10 segundos e ela consegue responder na hora. No meu caso, quanto mais simples for o assunto, mais difícil vai ser para eu responder. A pessoa fala: ah, hoje está chovendo, né? Qual a resposta que eu devo dar? Confirmar? Sim, está chovendo. Ou sim, vai chover. E acaba. Eu tenho que dar uma resposta fora desse comum. Não é o que o neurotípico faz? A pessoa responde, eles podem até responder de uma forma seca, mas engata em outro assunto. Não é isso que acontece? Mas não. Mas com a gente parece que a gente fica naquele primeiro assunto. Então, conversas que eu me engajo pouco, que eu acho que eu poderia contribuir, e aquilo fica na cabeça, fico remoendo aquelas coisas. Ou conversas que eu engajo muito, que são assuntos que eu gosto mais, ambos causam uma desregulação. Ambos gastam muita energia. Mas, por motivos diferentes, né? Um eu precisava de uma pausa, o que eu engajo bastante precisava de uma pausa, se observar antes de continuar. E no outro é porque o ambiente, as pessoas estão te pressionando, estão agindo como uma ameaça. Essa pessoa hercúlea, plurilátera e adverbial, o que isso quer dizer? Eu normalmente não penso no significado dessas palavras, né? Mas se for ver o significado, você vê que hercúleo é sobre força, né? Não exatamente uma força violenta, como é a de Hércules. Ele tem uma força intrínseca a essa coisa. Chega e aparece. É histriônico. Plurilátero, que seria um neologismo, não existe a palavra plurilátero. Existe plurilateral. É uma expressão usada no direito que tem a ver com contratos coletivos. Mas no meu caso é mais levado para geometria, né? Seria um neologismo geométrico, dizendo que a coisa é tão complexa que tem vários lados, e os lados conversam entre si e cumprem um papel imperativo na sociedade. E adverbial, por que não? Adverbial, de advérbio. O advérbio modifica o sentido do verbo, do adjetivo, do advérbio. Se você usa um advérbio de intensidade, muito, pouco, mais, menos, bastante, tipo, ele é muito inteligente. Nós certamente
iremos ao cinema. Esse certamente é o advérbio. E no caso da expressão, seria usado, não pensei antes, mas acredito que seja por conta da modificação do que ele provoca, essa pessoa hercúlea, plurilátera e adverbial, provoca no mundo. A tal ponto que modifica ações. O hercúleo e o adverbial seria o novo uso de palavras que já existem, né? Que também faz parte. Dá até para fazer um glossário com os termos e expressões usadas dentro da vitinhesa, que é própria dos vitinhos. Faça o seu também. Seu glossário com termos e expressões. Deixa aí nos comentários. Vou deixar um vídeo aqui sobre o cérebro, o funcionamento do cérebro autista, para você entender um pouquinho mais sobre os pontos, as causas desses déficits de interação, para você mergulhar mais sobre esse assunto. Vê lá. Muito obrigado por assistir e até o próximo.